Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glorificamos o nome do nosso Deus, porque hoje nós vamos para a nossa aula de número 47, onde o Senhor Jesus é preso. Esse texto, eu queria que você prestasse atenção, está no capítulo 18 do Evangelho de São João, e nós vamos ver do versículo 1 ao versículo de número 40. Assim eu peço que você pause o vídeo para assistir em duas etapas. Não dava para fazer dois vídeos. Essa aula é importante e ela traz algumas curiosidades. Ela traz um misto de alegria e de sofrimento, de tristeza, de dor. Ela traz o início da história que possibilitou a salvação da humanidade. Ela trata do início da narrativa da história que registra o maior evento da face da Terra, o maior evento da humanidade. Assim nós vamos ver hoje o início de relatos feito pelo apóstolo João acerca dos sofrimentos e da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu justamente, diga-se de passagem. Nessa e na próxima aula, nós contemplaremos as cenas finais do ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, podemos dizer que o pivô de todos esses acontecimentos foi Judas Iscariotes. Judas, como sabem, é um dos discípulos do Senhor Jesus. Um homem cuja atitude vai nos ensinar muito, vai nos prevenir de pecados. Um homem que sempre teve um caráter dúbio, e isso permitiu com que Deus usasse para cumprir o seu plano, o plano de Deus, para o sacrifício e morte do Senhor Jesus Cristo. Porque Judas nos ensina muito? Porque teve por 3 anos o privilégio do convívio com o Senhor Jesus de Nazaré. Judas viu milagres, ouviu ensino, recebeu instruções particulares de Jesus. Ele viveu e conviveu com a plena intimidade do Mestre, trabalhou para o reino, orou, pregou, evangelizou. Um homem que gozou dos mais elevados privilégios, porém se perdeu em sentimentos impuros, em sentimentos que nós podemos dizer demoníacos, e caiu para as profundezas do reino do mal, consciente do que estava fazendo. Assim, Judas nos ensina muito e nos ensina a vigiar, a não fundamentarmos a nossa salvação em conhecimentos meramente teóricos e religiosos. Judas nos ensina a não sermos somente simpatizantes de Jesus, a não sermos somente ouvintes de sermões, de ensinos bíblicos. Judas nos ensina como fugir de um comodismo religioso, um mal que afeta a igreja hoje. Às vezes, muitas pessoas podem ter um conhecimento equivocado a respeito do Senhor Jesus Cristo, como aconteceu com Judas. Judas nos ensina a buscar produzir frutos espirituais para o reino e para a glória de Deus, e não comodismo de conviver no meio de crentes. Então, devemos prestar atenção que todo aquele que é negligente com sua vida espiritual, que não está se envolvendo direto com a obra de Cristo, sendo apenas um mero participante de culto, de reuniões de igreja, de reuniões com crentes, deve meditar seriamente sobre o que Deus requer dos seus servos. A história de Judas, portanto, é uma grande lição de prevenção a todos nós, posto que a negligência espiritual, após confessar Cristo como Senhor e Salvador, e não se envolver com a obra de Cristo, acaba sendo uma forma de traição ao Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Então hoje nós vamos fazer uma análise desse texto, avaliando alguns versículos, tentando parafrasear esses versículos para o melhor entendimento de você.
O capítulo 18 do Evangelho de João, a gente observa que ele inicia os acontecimentos logo após Jesus ter feito a oração sacerdotal que nós vimos durante todo o capítulo 17. Uma aula belíssima. Após a oração sacerdotal, ele se dirige com seus discípulos para o jardim, onde ele já tinha estado várias vezes com seus discípulos nesse jardim. E eles permanecem ali do outro lado do riacho de Cedron. É um riacho que corre no estreito vale entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém, onde Jesus, por várias vezes, esteve ali ensinando um tempo a sós, um tempo prazeroso com os seus discípulos. A partir do versículo 2, o texto vai dizer que Judas, que a Bíblia sempre classifica como o traidor, ele conhecia sempre aquele lugar. Ele conhecia muito bem, porque era um lugar costumeiro de estar lá. Então, guarde essa informação. Por isso que Judas, quando vai com aquela tropa para prender Jesus, guardas e líderes, ele já sabe onde Jesus estava. Um lugar onde Jesus ensinava, inclusive, a orar. E esse grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandado pelo chefe dos sacerdotes, veja bem, e pelos fariseus, pelos saduceus, vão ali para prender Jesus. Veja bem, o chefe dos sacerdotes, pessoas que deviam estar ali para proteger Jesus, proteger a palavra, proteger a verdade, que Jesus é a verdade, proteger o Filho de Deus, que incontestavelmente provou ser o Filho de Deus, que deviam ser guardados por esses homens que eram sacerdotes da época. Eles mandam prender o nosso Senhor Jesus Cristo, prender para matá-lo. Vale aqui ressaltar, como registrado no versículo 4, de que Jesus sabia de tudo que lhe ia acontecer. Jesus é um ser divino, Jesus é onisciente, por isso ele caminhou em direção a esses homens. Ele pergunta: quem é que vocês estão procurando? E eles dizem: procuramos Jesus de Nazaré. E cada vez que eles dizem que procuram Jesus de Nazaré, Jesus diz: sou eu. E Judas com eles. O texto registra que quando Jesus diz sou eu, eles caem por terra, todos caem no chão, não se mantêm em pé. E Jesus pergunta isso mais duas vezes: quem que vocês estão procurando? Eles dizem: Jesus de Nazaré. E Jesus diz: eu já disse que sou eu. E cada vez que Jesus diz sou eu, os homens todos caem por terra, caem no chão literalmente. Sou eu nos remete ao nome solene de Deus, eu sou, que está registrado em Êxodo 3,14, quando Moisés se encontra com Deus. Lembra da cena da sarça ardente? Isso acontece 1600 anos antes de Jesus. Então se sabe que esse nome, eu sou, sempre teve poder em si mesmo. Quando Moisés diz: o que eu vou dizer quem está me mandando para libertar o povo do Egito? E Deus diz: olha, fala, eu sou me mandou. Bem, os comentários da Bíblia de Jimmy Swaggart registra que havia aproximadamente 100 homens daquela tropa que foi com Judas para prender Jesus. Esses tais que caíram por terra cada vez que Jesus dizia sou eu. Um fato interessante é que Jesus mostra uma preocupação amorosa com seus discípulos. Ele fala assim no versículo 18: eu já afirmei que sou eu, e se vocês estão procurando a mim, se é a mim que vocês vêm prender, deixem que meus discípulos possam ir em paz, deixe eles irem embora. Então Jesus está aqui cumprindo o que ele tinha dito no capítulo passado: Pai, todo aquele que me deste, não se perdeu. Ali está se cumprindo, Jesus tem essa preocupação. Bem, nesse inteirinho desse diálogo, Simão Pedro, como está registrado no versículo 10, que era sanguíneo,
tinha um domínio próprio difícil. Ele saca a sua espada e fere na orelha de um dos empregados do sumo sacerdote, chamado Malcom. E essa orelha cai no chão. E Jesus diz: guarde sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber do cálice de sofrimento que o Pai me deu? Olhe duas observações que eu quero falar para você. Ao dessa palavra a Pedro, por acaso eu não vou beber o cálice que meu Pai quer que eu beba? Jesus está dizendo: olha, está tudo sob controle, está tudo seguindo uma determinação de Deus. A segunda observação que podemos não perceber é que cada vez que Jesus falava sou eu, eles caíam por terra, mostrando o poder do nome sou eu. Isso aliado ao fato de ter cortado a orelha do Malcom e ter colocado no lugar e ela ser restituída por um milagre, seriam esses dois fatos cenas mais do que suficiente para que Judas observasse e Judas se arrependesse. E aquela turba toda que estava ali para prender Jesus entendesse que estavam diante de um ser divino. Mas o homem é de dura serviço. O coração do homem é duro. Somente os que estão afastados de Deus não querem se render a Deus. E o que acontece com Judas é que ele vai trilhar a partir daí o caminho do remorso e não do arrependimento. E o fim dele é trágico, como todos nós sabemos. Bem, Jesus, quando diz, porventura eu não vou beber o cálice que meu Pai preparou para mim, se refere aos nossos pecados, se refere à consequente ira de Deus sobre todos os pecadores. Ira essa que Jesus assume, ira essa que devia cair sobre cada um de nós. E aí ele dá condição de libertar toda a humanidade com os pecados nossos, sendo sacrificado como o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Bem, aí eles prendem Jesus e levam primeiramente à casa de Anás, que era sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás é aquele que tinha dito para os líderes judeus, disse assim: olha, é melhor morrer um homem do que causar uma comoção na cidade inteira, o que vai trazer problema para nós diante dos romanos. Pode criar um levante muito grande do povo judeu. Isso não vai agradar os romanos. Então Caifás tem essa ideia: matar o homem que é Jesus. Bem, do versículo 17 ao versículo 27, a narrativa das 3 negações de Pedro, como Jesus havia predito que ele negaria 3 vezes. Diante do grande sacerdote, Anás, ele começa a fazer algumas perguntas a Jesus, mais ou menos assim. Diz assim: quem são seus seguidores? Que ensinamentos que você anda fazendo? Por que esse povo todo está contra você? E Jesus responde de uma forma bem tranquila e bem clara. Diz: olha, eu sempre falei a todos publicamente, nunca fiz nada escondido. Quando eu falava nas sinagogas, no pátio do templo, onde o povo se reunia. Eu nunca disse nada em segredo, eu nunca fiz nenhum levante político, social contra Roma. Então Jesus mostra que sempre fez tudo às claras. E ele ainda diz assim: por que o senhor está me fazendo essas perguntas? Se você quer saber alguma coisa sobre mim, Anás, pergunta aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem do que eu disse e do que eu ensinei. Só que quando Jesus diz isso, um dos guardas do templo que estava ali perto de Jesus dá um tapa em Jesus, pensando que Jesus está sendo desrespeitoso com relação ao sumo sacerdote. E Jesus diz: olha, se eu falei alguma mentira, prova que eu menti. Agora, se eu falo a verdade, por que você está me esbofeteando? Miserável esse homem que teve ousadia
pela ignorância, pela estupidez de dar um tapa no Filho de Deus. Que cena mais terrível é essa? Bem, o resumo dessa história, a partir do versículo 28, eles levam Jesus à casa de Caifás. Na casa de Caifás, eles levam para o palácio do governador romano. Aí já está amanhecendo o dia. Os líderes judeus não entram no palácio, porque eles queriam continuar puro, diz o texto, conforme a religião deles. Eles não podiam entrar no palácio. Era uma questão de religiosidade, de se contaminar e não poder participar do jantar da Páscoa, que já seria naquela noite. E o governador Pilatos foi se encontrar com eles e pergunta: que acusações vocês têm contra esse homem? E aí começam atitudes que, se você observar, são sórdidas, satânicas, onde eles dizem: o senhor acha que nós entregaríamos esse homem se não tivéssemos prova contra ele? Nós entregaremos esse homem se ele não tivesse cometido nenhum crime? E de fato Jesus não cometeu crime nenhum. E o que se vê a partir daí, na narrativa bíblica, é uma sucessão de mentiras, de falso testemunho para condenar o Senhor Jesus, além do jogo de empurra entre essas autoridades para levar Jesus à morte. Mas Pilatos observa que não existe nenhuma prova consistente contra Jesus. E ele diz assim: olha, leve esse homem. Eu estou percebendo que isso é um problema ligado a essa conjuntura religiosa de vocês. Só que quando Pilatos diz: leve esse homem e vocês mesmos julguem, ele bota uma batata quente na mão dos judeus. Os judeus não poderiam matar ninguém em solo romano, a não ser que essa pessoa tivesse cometido um pecado mortal, segundo os preceitos da lei de Moisés, e Jesus não tinha cometido nenhum pecado mortal. Preste bem atenção nessa trama, na sordidez desse povo judeu. E mesmo assim, se Jesus fosse pego em um pecado mortal, ele deveria, segundo a lei de Moisés, preste atenção, ser morto por apedrejamento. E seria difícil judeu matar Jesus por apedrejamento. Primeiro, muitas pessoas já criam em Jesus, multidão inumerosa cria em Jesus, ia ser difícil. Assim, eles queriam passar essa responsabilidade de matar Jesus para os romanos. E eles sabiam que a pena de morte dos romanos era enforcamento ou crucificação. Como ele diz no versículo 31, nós não temos o direito de matar ninguém. Mostra a sordidez, mostra uma ação demoníaca. Identifica que de uma forma clara eles fugirem da responsabilidade da morte do Senhor Jesus Cristo. Não temos direito de matar ninguém em solo romano. Mas um ponto importante a observar nessa história é que tudo, eu quero dizer tudo, estava seguindo a determinação de Deus o Pai, que já havia determinado que o Cordeiro, o seu Cordeiro, o Salvador do mundo, o Messias prometido, teria uma morte de cruz. Continuando esse diálogo de Jesus e Pilatos, Pilatos diz a Jesus: mas é só a própria gente, os chefes do sacerdote é que te entregaram a mim. Estão querendo te matar, me fale o que foi que você fez. E Jesus, essa pergunta, responde com outra afirmação. Jesus diz mais ou menos assim: olha, Pilatos, o meu reino não é desse mundo. E aí é um choque. Pilatos fica sem entender. E Jesus continua dizendo: se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue, como acontece com todos os reinos terrenos. Mas o caso é que meu reino, de fato, não é desse mundo.
E Pilatos, no versículo 37, vai dizer: e você é rei? E Jesus vai dizer: o Senhor que está dizendo. E Jesus diz o seguinte: olha, Pilatos, para te falar a verdade, eu vim ao mundo para trazer uma verdade. Quem estiver do lado da verdade, ouve a minha voz, entende o meu propósito. O que Jesus está dizendo? Que aquelas pessoas que estão lhe acusando não tem nada com a sua proposta de ensino, não tem nada a ver com as revelações que ele tinha feito, não tinham nada a ver com Deus que eles alegavam conhecer. E Jesus disse assim: olha, Pilatos, quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. E nisso aí Pilatos diz: o que é a verdade? Essa é uma pergunta que Pilatos não era digno de ter resposta. E Jesus encerra a conversa com Pilatos aí. Porque a verdade são as revelações de Deus. São revelações do reino. São revelações do Pai. É a palavra sagrada dita por Jesus. Palavra que santifica. O que seria incompreensível e a qual Pilatos não era digno de ter esse entendimento. Então Jesus encerra essa conversa aí. Pilatos, desde então, ele dá a entender que ele não quer se comprometer. Porque Pilatos, na verdade, se você observar bem o texto, ele é movido por atos escusos. Ele quer ficar bem tanto com os judeus quanto com os romanos. Essa verdade que Jesus se refere é incompreensível para todos os céticos, tanto os que estavam querendo matá-los, judeus, sacerdotes, escribas, sacerdotes e Pilatos. Os judeus conheciam a letra, mas não conheciam a verdade por trás da palavra. Os sacerdotes, preste atenção, que entregam Jesus, eles ficaram frente a frente com a palavra, com a verdade, que é o próprio Jesus. Mas cegos espirituais não enxergam em Jesus a divindade, a verdade, a revelação. Por 3 a 4 vezes nesse texto, Pilatos dá a entender que ele não vê consistência na acusação que o povo estava fazendo contra Jesus. Ele diz isso: não vejo nenhuma condenação, não vejo nenhuma falha nesse homem. Mas só que ele não tem pulso para declarar Jesus inocente. Pilatos então pensa em ficar bem diante do povo judeu do que exercer a justiça que lhe era devida como governador. Daí ele tem uma saída para se eximir da culpa de matar o inocente. E essa saída, ele recorre ao indulto da Páscoa. O que é isso? Bem, esse indulto da Páscoa, na verdade, era uma prática de livrar um criminoso na época da Páscoa. Inclusive, ele usa o simbolismo da Páscoa. Páscoa simboliza a libertação do povo judeu do Egito. Quando Deus livrou o povo do Egito da morte. Então o termo Páscoa no hebraico significa poupar. E Jesus deveria ser poupado, porque Jesus era inocente. E Pilatos, de maneira covarde, ele diz no versículo 39, olha, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? E todos começam a gritar: não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás, que era um criminoso. E aqui vem um registro que eu queria mostrar só para o seu conhecimento, que o significado do nome Barrabás quer dizer filho do pai. Mas o filho do pai verdadeiro é Jesus. E Barrabás tem como primeiro nome Jesus. O nome dele, pasmem vocês,
era Jesus, Barrabás. Só que o verdadeiro Jesus está sendo levado à morte. E quando ele fala, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? De fato, Jesus era rei. Não um rei terreno, não um rei de um reino territorial geográfico. Jesus já havia falado para ele, o meu reino não é desse mundo. E Jesus mostra que é rei sobre todos os reinos. Jesus é rei sobre todos os reinos. Jesus, o inocente que deveria ser poupado, mas os judeus optaram por libertar Barrabás. E do mesmo modo, você observa que até hoje, inocentes são mortos, são julgados e culpados muitas vezes são soltos. Mas Deus está no controle disso tudo. Coube a Deus colocar os nossos pecados sobre seu Filho, em favor daqueles que foram escolhidos para viver eternamente na glória com Ele, que somos nós. Assim sendo, queridos, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Filho do Pai, sofreu o castigo dessa ira no nosso lugar. E é o clamor do povo judeu, quando diz, ele não solte Jesus. Nós queremos que você solte para nós Barrabás. Pilatos simplesmente, como vão dizer outros evangelistas, lava a mão. No sentido de se eximir dessa culpabilidade, sendo ele culpado. E Pilatos manda então chicotear Jesus. Jesus é preso e daí Jesus é levado até a cruz. Queridos, essa história mostra como se deu a nossa redenção. O sacrifício de um justo por pecadores. Mostra como Jesus Cristo sofreu, padeceu, foi injuriado. Um justo pagando por pecadores que somos nós. Eu acho que esse momento exige de todos nós uma reflexão, porque, veja bem, o que eu tenho na minha mente é que até hoje, muitos de nós, nas igrejas eu diria, estamos preferindo Barrabás do que Jesus. Quando que preferimos Barrabás do que Jesus? Quando eu prefiro me envolver mais com o meu trabalho, quando eu não tenho tempo de estudar as Sagradas Escrituras, quando eu não tenho tempo de ter culto domiciliares, de ter reuniões cristãs na minha casa, quando eu não tenho tempo para Deus, quando eu não tenho tempo para cuidar das coisas que Jesus pediu que eu cuidasse, como ele diz, no versículo 20 e 21, proclamar a salvação das pessoas. E cada vez que eu não proclamo Jesus, é uma forma de negar Jesus, é uma forma de preferir o comodismo, é uma forma de preferir um caminho mais simples. E assim, desculpe, mas estamos preferindo Barrabás a Jesus Cristo. Então, o apelo que eu te faço é que você pense na sua vida cristã. Pense como é que está o teu real envolvimento com aquilo que Cristo pede no fim de todos os evangelhos, Atos capítulo 1, versículo 8, daí em diante, nas cartas paulinas, que sejamos divulgadores dessa boa nova, divulgadores dessa história, onde um justo se entregou para que pecadores possam ter vida e vida plena, vida eterna com Ele no céu. Pense bem nesses fatos, faça uma reflexão da tua vida cristã. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Como eu falei, é uma aula mista de alegrias e muita tristeza. Alegria porque é a história que traz a nossa salvação. Tristeza porque a forma sólida com que nosso Senhor Jesus foi morto, traído, mas tudo sob a determinação de Deus Pai. Se você gostou dessa aula, escute ela de novo, pause o vídeo porque essa aula foi longa e passe esse conhecimento para alguém.
Que o Senhor te abençoe. Amém.